Boa noite, primeiramente aos amigos telespectadores, a você, Léo Júnior. Né? Prazer em conhecê-lo pela primeira vez, correu atrás do padre aí para falar ontem sobre a campanha da fraternidade e hoje nós temos esse momento aqui de partilhar algumas coisas, talvez dúvidas, para outros já clarificadas, mas é importante dialogar um pouco com a comunidade claro, tanto católica ou evangélica. Pode ser para aquela câmera lá? Está pronta aí já? Pode ser para aquela câmera lá, padre. Padre, por que a gente sabe que... Eu até fiz uma continha aqui, é legal o senhor confirmar para a gente. Geralmente o carnaval não acontece sempre na mesma data, né? Ele muda. Mas é porque a contagem começa lá na Semana Santa, é isso? É isso. E aí começa a contar de trás para frente. A primeira é móvel porque é guiado pela lua cheia. Depois da primeira lua cheia... Tem um nome, como é que é, padre? Tá, depois o senhor lembra. Não vem na memória agora, mas assim, depois da primeira lua cheia, depois do 23 de março, então marca de lá para cá. Correto. Aí a Semana Santa cai lá na primeira lua cheia, depois do 23 de março. Aí se conta cai 40 dias antes. Exato. Então por isso que é uma carnaval. festa móvel, né? Não é como o Natal. O Natal é uma festa fixa, 25 de dezembro. E a Páscoa tem a referência especialmente por esse caráter aí astrológico, né? Claro. Isso vem já desde da Páscoa. Milenar. Milenar. É milenar. Padre, eu queria que o senhor falasse para a gente com relação a essa simbologia por conta da quarta-feira de cinzas. Por que essa cinza? Certo. Então, a igreja, a quaresma é também uma tradição dos cristãos, né? Correto. O 40, primeiramente, simboliza um tempo necessário para a mudança. E a igreja também, com o simbolismo da cinza, iniciando a quarta-feira de cinzas, recorda que o homem veio do pó e ao pó ele retorna. Ou seja, é um convite a reconhecer-se criatura, reconhecer-se dependente de Deus e se relacionar com esse Criador como dependente. E é o convite também de fazer penitência, né? Por isso, quando a gente impõe as cinzas, a gente diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, um relacionamento novo com o Criador, com o nosso Salvador, inspirado nessa dimensão de reconhecer-se criatura, dependentes de Deus. Somos limitados. E o fiel, o católico, o cristão, ele acaba assimilando bem, né? Ele até entra em alguns jejuns, tal, abre mão de algumas penitências na quaresma, né, padre? Olha, vou fazer 13 anos de padre. Então, a quarta-feira de cinzas é uma das datas, celebrações que o católico cristão está mais presente dentro da igreja. Ou seja, as igrejas lotam nesse dia. Talvez por essa necessidade, né, de reavaliar um pouco a vida, de repensar a vida, de fazer um jejum, de fazer uma purificação do corpo e da alma, então se torna um tempo propício, né, de valorização da própria vida, de reconhecer-se também necessário de purificação, de voltar a nossa consciência, a nossa mente, o nosso corpo também ao Criador, através dos jejuns. E como diz a Bíblia, se for fazer o jejum, não é para ficar com cara de coitado, para poder chamar atenção, não é? Tem um trecho da Bíblia que fala, eu acho até engraçado, vai jejuar, mas não precisa ficar com cara de que vai desmaiar, que vai passar mal, não. Toca a vida. É o texto lido ontem na celebração das cinzas, né? Onde Jesus cita os 3 remédios para a cura do pecado, que é o jejum, a esmola e a oração. O jejum é a relação consigo, a oração é a relação com Deus e a caridade é a relação com o outro. Então, toda a espiritualidade relacional do cuidado, né? Por isso o Papa também, a igreja chama a gente sanar ou sarar as nossas relações com o Criador, com o outro e com a nossa, conosco mesmo, né? E ainda mais a relação com a natureza, né? Por isso que a campanha da fraternidade esse ano traz como tema o cuidado da casa comum, proposto pelo Papa a partir do documento que ele escreveu, Laudato Si, louvado seja, ou seja, inspirado no Cântico de São Francisco de Assis, que louva a criação, porque é manifestação da glória de Deus. Então, a campanha da fraternidade é inspirada um pouco nesse documento do Papa, o cuidado da casa comum onde nós vivemos. E por conta disso, chama para a limpeza espiritual, a limpeza física, para combater a dengue, aí vem o saneamento básico. Eu penso que a CNBB foi muito feliz esse ano, como também os outros anos, nesse tema, que é bem oportuno, né? Bem atualizado. Exato. Na verdade, aqui tem como objetivo geral da campanha, né, até gostaria de retomar aqui, qual o objetivo geral dessa proposta da campanha da fraternidade. Antes disso,
Desde 1964, a Igreja do Brasil propõe um tema durante a Quaresma para ser refletido por nós. E sempre está voltado a uma relação social, ou um cuidado social, cuidado com a vida das pessoas. E nesse ano também, então, o tema volta-se para uma questão social muito importante, que é o saneamento básico, que gera condição de vida para muitas pessoas e evita tantas mortes e enfermidades, né, que o povo brasileiro é achacado por aí. Então, o objetivo geral diz assim: assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenhar-nos à luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da casa comum. Então, destacaria 3 pontos: assegurar o direito que está na Constituição, correto, alimentado também pela ONU, enfim, o saneamento básico. Depois, motivar as políticas públicas. Se eu não me engano, tem um governo, né, tem um planejamento de até 2030 e poucos, de colocar saneamento para todas as pessoas. Na verdade, o que a igreja está procurando é incentivar que os municípios tomem isso como prioridade. Normalmente o saneamento básico é outras coisas, né, que às vezes não aparece tanto, não dão um voto, né? As pessoas não correm atrás. A gente procura mais construir coisas e esquece de cuidar, padre, com isso. Que muita gente também não sabe o que é saneamento básico. É o esgoto que não pode ficar a céu aberto, como a gente vê as imagens lá do Nordeste e tal. Então o esgoto ele tem que ser encanado e ele tem que ir para o local onde é destinado. Porque o esgoto, o resto do que sai das casas, se ele estiver a céu aberto, ele produz, ele gera uma infinidade de doenças, além do Aedes aegypti que deita e rola. Então, acho que é importante deixar claro isso para as pessoas. Com certeza. Abrange o cuidado com a tua casa, o cuidado com a tua cidade, o cuidado com o teu bairro, né? E envolve toda essa programação. Então, eu convido você também a entrar aí, hoje tem os sites da CNBB, que explica um pouquinho mais. Temos ali o texto base, vou até deixar para você. Ótimo. Um texto base que fala, resumidamente, a igreja trabalha no método ver, julgar e agir. Então, é assim, ela... Ver, julgar e agir. São três verbos aí. Isso. Um método consagrado na igreja latino-americana e já também na igreja africana, enfim. Qual que é a proposta? Olha a realidade, detecta um problema, detecta uma situação, uma necessidade humana. Depois, à luz da palavra de Deus e de alguns documentos da igreja, ela ilumina aquela situação que está gerando morte. Para que seja resolvida. Aí julga a partir da palavra de Deus aquela situação e depois propõe algumas atividades. Então ela propõe, tanto no âmbito pessoal, mudar alguns hábitos, vamos dizer assim, jogar lixo na rua, uma coisa simples, né? Escovar os dentes, aí, por exemplo, uma coisa simples, mas deixando a água correr na torneira à vontade. Tomar banho 10 minutos, enfim, aquelas coisas que às vezes a gente exagera, que causa depois, nós podemos recordar aqui, São Paulo, né? Um problema do Cantareira, quando que as pessoas tiveram que racionar água. Sofreram, e a gente tem que cuidar desse bem. Então a proposta da igreja também, no Parte do Agir, é em âmbito pessoal, é em âmbito do bairro, você participar da associação do bairro, cobrar, ver olhar a realidade, o que é a nossa necessidade. Depois, também em âmbito da cidade, né? Pessoa, bairro e cidade. Se envolver com as questões da sua rua, do seu bairro. Se o vizinho da frente está fazendo a parte dele, no lixo, da direita, da esquerda, do fundo, tem que se envolver. Mas o que eu percebo, padre, é que a Igreja Católica, de um modo geral, mundial, está envolvendo em assuntos, questões assim, de primeira necessidade, questões políticas, corrupção e tal. Então, como é que eu vou dizer? A Igreja Católica está tendo uma participação mais efetiva em assuntos delicados, que até então não se envolvia. Isso. Pelo batismo a gente recebe o munus de profetizar, de celebrar, que é a parte sacerdotal, e a parte de pastorear, rei e pastor. Sacerdote, rei e pastor. Então, a dimensão profética às vezes fica diminuída e a gente parte mais para o celebrativo. Correto. Então, a parte profética é fundamental na dimensão da igreja. E a Igreja Católica, e esse ano, é bom salientar também, que essa campanha está sendo ecumênica,
algumas igrejas de outros ritos participam conosco, né? Tem o CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que fazem essa campanha chamada Campanha da Fraternidade Ecumênica. Muito bonito, por Isso. sinal. Então é uma parceria. E hoje, mais do que ficar brigando, eu sou dessa igreja, eu sou da outra, enfim, a igreja propõe um diálogo e o objetivo de defender a vida. Isso é o que o Evangelho pede, que Jesus pede, defender a vida. Por isso, a questão social é muito importante. A igreja também está É uma grande evolução. Tanto que a inspiração bíblica para o tema da campanha, a campanha é a casa comum, cuidar da casa comum. Depois, inspirado no Evangelho de Amós, né? Ou na passagem de Amós, melhor dizendo, retomar aqui, para não... Amós 5:24, quando fala que Deus fará justiça e dará direito às pessoas. A denúncia profética na Bíblia é muito presente, né? Então, essa dimensão profética da igreja. E Amós escreve numa época em que o rei Jeroboão II, ali por volta de 750 a.C., o rei promoveu um grande crescimento econômico, mas à custa da dor de muitos. Então o profeta vai dizer, vocês construíram mansões, desenvolveram isso, mas o meu povo pequeno está sofrendo à custa das regalias de vocês. Se a gente olhar o contexto de Amós e olhar hoje, não é diferente. Então, a igreja se inspira para cuidar da nossa casa comum, desse texto profético de Amós, que ilumina a nossa caminhada aí, quaresmal. Padre, a Igreja Católica vive um bom momento, até porque o líder maior, o Papa Francisco, é de um carisma impressionante, ganhou o coração dos brasileiros na vinda aqui, em atitudes simples, corriqueiras, que a gente percebe que ele veio para ficar mesmo, para fazer a diferença. E está mexendo em assuntos delicados, que até então os outros parece que não tiveram muito interesse em mexer. Então, isso vem aumentando a quantidade de fiéis e simpatizantes. O senhor concorda com isso, padre? A figura do Papa é muito carismática, é muito atrativa. E a comunicação dele é muito acessível. Sim. Até um professor que eu tive dizia assim, se o Papa João Paulo II era para ser visto, o Papa Benedito era para ser ouvido, porque é teólogo, escritor fantástico, e o Papa Francisco é para ser tocado, né? Então, a dimensão do toque, né? O Papa Francisco, ele chega, toca as pessoas. Então, o povo brasileiro ainda mais gosta dessa dimensão do toque, né? É o sinestésico, né? Aquele que fala tocando. É verdade. Então, é bem isso aí mesmo. Então, a figura dele tem sido muito bem vista pela sociedade, pela igreja, e se Deus quiser, vamos continuar crescendo juntos, né? Como cristão, como ser humano, acima de tudo. O senhor concorda que se o Papa é argentino, Deus é brasileiro? Ele falou isso aí. Claro. Então, são brincadeiras espontâneas que a gente usa no dia a dia, que ele fez questão de tornar público isso aí. Né? E a gente vê o tanto que ele tem o carinho pela nação brasileira. Né? Mas a felicidade também é que ele não nasceu na Argentina, na verdade. Ele veio criancinha da Itália. Por isso que é bom desse jeito, né? Tá certo. Com todo respeito aos irmãos argentinos. Padre, o senhor tem uma paróquia fixa? Não, eu trabalho como vigário geral. Então, eu faço algum atendimento administrativo, né? Aqui na Cúria Diocesana. Trabalho na coordenação das pastorais. Um auxílio ao bispo. São quantos padres aqui em Campo Mourão, padre? Aqui são 10 paróquias. Creio que uns 12 padres, né? 12, né? 10 paróquias? Por aí. Agora, no momento, não. Para atender a cidade e os distritos? Aqui, exatamente. Só dentro da cidade de Campo Mourão. Aí temos 40 paróquias ao todo. Tirando essas 10 de Campo Mourão. Ah, entendi. Temos mais 30 por fora. Né? Bacana. É grande. Abrange a região do Concan e outras cidades aí. Tá certo. Traga o bispo aqui qualquer dia para a gente conversar, para a gente conhecê-lo. Quem sabe, né, a gente consegue. Até porque eu tenho uma amizade muito grande com o Dom Anuário e a gente se dá super bem. Eu vejo que é muito importante, padre, essa oportunidade de usar a emissora de televisão, porque é uma forma de falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E aí aproximar mais das pessoas. Eu acho que é bacana. Exatamente. E, aliás, no documento ali, o texto base da campanha, fala que o papel dos meios de comunicação na conscientização desse objetivo do cuidado da casa comum, mudando paradigmas de pensamento, de relacionamentos, com o cuidado da natureza. Em 500 anos da modernidade,
O paradigma era da conquista, da exploração da terra para obter riquezas, enfim, que conquistou muitas coisas boas, mas hoje a gente vê também que a mesma conquista causou alguns desajustes. Nós temos que agora ajustar alguns pontos aí. Tá certo. Eu falei com o padre Gaspar Gonçalves, que é vigário-geral aqui da paróquia de Campo Mourão. Obrigado mais uma vez, tá? Apareça sempre que for necessário, precisando de falar com a comunidade, além das igrejas, das paróquias, estamos aqui à disposição, tá certo? Eu que agradeço o teu convite, também deixo a minha bênção aí a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento.